assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este homem sempre viveu uma vida em comum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem, porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela, e desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, para os íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam dois visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória tá muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele tá tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades pra ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle, porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá pra perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão pra voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto pro palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores
e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso para o pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda está meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Chi-Chi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E, para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele tá começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não tá sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens, e até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Chi-Chi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta?
O Rassouli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena: o Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rassouli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida em comum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem. Porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela. E desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, para os íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam dois visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória tá muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele tá tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades pra ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá pra perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão pra voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto pro palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro,
Ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Chi-Chi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E, para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele tá começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não tá sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens, e até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo.
O Titi tá tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida incomum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem, porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela, e desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, pros íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam dois visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória tá muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele tá tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades pra ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha,
Mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá para perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão para voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto para o palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Chi-Chi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E, para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele tá começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não tá sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar.
Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens. E até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Titi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida incomum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem. Porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela. E desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, para os íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam dois visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio,
Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória está muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele está tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades para ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle, porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá para perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão para voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto para o palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Titi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E, para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele está começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não está sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara,
eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens, e até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Chi-Chi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida incomum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem. Porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela. E desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, pros íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Chi-Chi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal.
Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam 2 visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória está muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele está tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades para ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle, porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá para perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão para voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto para o palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Titi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy,
Ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele tá começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não tá sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens, e até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Chi-Chi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida incomum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem, porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o Dr. Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê? Porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela, e desde então,
O Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, para os íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam 2 visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória tá muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele tá tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades pra ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle, porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá para perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão para voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto para o palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi, tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Titi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido.
Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele tá começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não tá sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens. E até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Chi-Chi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Este homem sempre viveu uma vida em comum, pois recebeu um dom que, na sua família, é passado de geração em geração, o dom de poder falar com os animais. Um dom que sempre o colocou em muitas confusões, porque o mundo dos animais é totalmente maluco. Imagine você tentando encontrar uma harmonia entre as diversas espécies de animais que existem. Porque depois que esses animais malucos descobrem que Dolittle consegue compreendê-los, todos decidem tirar vantagem ao mesmo tempo, virando a vida de Dolittle de cabeça para baixo. Mas agora, com a ajuda de Dolittle, os animais terão que se unir em uma louca aventura para desvendar um grande mistério que ameaça os humanos. Uma família inusitada, formada por um ser humano e muitos animais, é garantia de muitas gargalhadas, com certeza. Então, no começo, a gente conhece o doutor Dolittle. Ele é um médico muito diferente, não cuida de pessoas, só de animais. E ele não é qualquer veterinário, sabe por quê?
porque ele consegue falar com os bichos. Tipo, de verdade, ele entende o que eles falam e eles entendem ele. Imagina só você conversar com um gorila ou um papagaio como se fosse seu melhor amigo. Pois é isso que o Dolittle faz. Mas aí vem a parte triste. Ele não tá feliz. Faz tempo que ele parou de falar com outras pessoas. Ele mora numa casa gigante, uma mansão meio velha, no meio da floresta, cheia de bichos por todo lado. Sabe por quê? Porque ele perdeu o grande amor da vida dele, a Lily, que era uma exploradora super corajosa. Ela morreu em uma das aventuras dela. E desde então, o Dolittle ficou muito triste e decidiu se afastar do mundo. Ele trancou os portões da mansão, mandou todo mundo embora e só ficou com os animais. E vou te contar, esses bichos são uma comédia. Tem um papagaio chamado Polinésia, ou Polly, pros íntimos, que é tipo a conselheira dele. Ela é super inteligente, sempre dando dicas e puxando a orelha dele quando precisa. Tem também um gorila chamado Titi, que é super medroso e engraçado. E um urso polar chamado Yoshi, que é meio bobão, mas super leal. Cada bicho tem sua personalidade, e eles meio que viraram a família do Dolittle, já que ele não quer saber de gente. Mas é aí que tudo começa a mudar. Um dia, enquanto ele tá lá na dele, cuidando dos bichos e meio rabugento, chegam dois visitantes inesperados. Primeiro, um garoto chamado Tommy aparece acidentalmente na propriedade, tentando salvar um esquilo que ele tinha machucado sem querer. O Tommy é curioso e corajoso, e logo fica fascinado quando descobre que o Dolittle consegue falar com os bichos. E aí, pouco tempo depois, aparece uma mensageira do palácio. Ela entra desesperada, dizendo que a Rainha Vitória tá muito doente e que só o Dr. Dolittle pode ajudar. No começo, ele nem quer saber. Ele tá tão acostumado a ficar sozinho que dá um jeito de fugir da conversa. Mas a Polly, o papagaio esperto, fala umas verdades pra ele. Se você não fizer isso, quem vai ajudar? A rainha pode morrer. E é assim que o Dolittle começa a sair daquele casulo que ele criou para se proteger. Ele percebe que talvez, só talvez, ele ainda possa fazer alguma coisa boa pelo mundo, mesmo com toda a dor que sente por causa da Lily. E com isso ele aceita ajudar a rainha, mas mal sabe ele que essa missão vai virar a maior aventura da vida dele. Essa primeira parte é meio que o pontapé inicial para tudo. A gente entende quem é o Dolittle, porque ele tá tão isolado e conhece os amigos dele, que vão ser super importantes durante a história. E o melhor, já dá pra perceber que mesmo sendo rabugento às vezes, o Dolittle tem um coração enorme. Ele só precisa de um empurrão pra voltar a acreditar nas pessoas e em si mesmo. Depois que o Dolittle finalmente decide ajudar, ele vai direto pro palácio da Rainha Vitória. Só que ele não tá sozinho, né? Ele leva alguns dos animais dele porque, claro, ele nunca vai a lugar nenhum sem essa galera maluca. Lá no palácio, ele encontra a rainha deitada na cama, super pálida, parecendo muito, muito doente. Os médicos humanos estão lá também, mas ninguém sabe o que está acontecendo com ela. É como se fosse um mistério. O Dolittle, como sempre, não é nada normal. Ele entra no quarto da rainha e começa a fazer as coisas do jeito dele. Ele pede silêncio e, com a ajuda dos animais, começa a investigar. E quando eu digo investigar, é tipo coisa de detetive mesmo. Ele cheira umas plantas no quarto, observa os arredores e até usa um polvo que está no aquário do palácio para procurar pistas. Sim, um polvo. Quem mais teria uma ideia dessas? Depois de examinar tudo, ele descobre o problema. A rainha foi envenenada. Mas calma, não é um veneno qualquer, é um veneno raro e lento. E a única cura para isso é um fruto de uma árvore muito especial, que só cresce em uma ilha secreta. Só que, ninguém sabe exatamente onde fica essa ilha. Dolittle explica isso pro pessoal do palácio, e a situação fica bem tensa, porque se ele não encontrar essa fruta, a rainha vai morrer. Aí começa o desafio. Ele percebe que, se quer salvar a rainha, vai ter que sair da sua zona de conforto e embarcar em uma jornada. Ele não gosta muito da ideia, porque, lembra, ele ainda tá meio preso na tristeza por causa da Lily. Mas aí a Polly, o papagaio, dá outro sermão nele. Essa é sua chance de fazer algo grande de novo. Você pode salvar a rainha e, quem sabe, até salvar a si mesmo. Isso mexe com o coração do Dolittle e ele decide que vai tentar. Ele reúne os animais e começa a preparar o navio para a viagem. É aqui que a coisa fica bem engraçada, porque cada bicho tem sua própria ideia de como ajudar. Tem o urso polar Yoshi,
tentando carregar coisas pesadas, mas ele acaba derrubando tudo. O gorila Chi-Chi tá morrendo de medo de entrar no navio porque ele não gosta de água. E a Polly, como sempre, tá dando ordens para todo mundo. Enquanto isso, o garoto Tommy, aquele que apareceu com o esquilo machucado, pede para ir junto. Ele tá super animado com a ideia de uma aventura, mas o Dolittle fala que isso não é coisa para criança. Só que o Tommy é esperto e dá um jeito de embarcar escondido. Ele não quer perder essa oportunidade de viver algo incrível. Quando tudo tá pronto, o Dolittle e sua turma partem em direção ao desconhecido. Eles sabem que vão enfrentar muitos desafios, porque essa ilha misteriosa não é fácil de encontrar, e ninguém nunca voltou de lá para contar história. E, para piorar, o Dolittle descobre que tem alguém tentando sabotar a missão. O Dr. Blair Mudfly, um rival dele que também é médico e não gosta nada do sucesso do Dolittle. O Mudfly fica tentando atrapalhar a viagem, e isso só deixa tudo mais perigoso. Mas o Dolittle não tá nem aí. Ele tá focado em encontrar a ilha e salvar a rainha. Ele sabe que não vai ser fácil, mas com a ajuda dos animais e do garoto Tommy, ele tá pronto para enfrentar o que vier pela frente. Essa parte da história é tipo o começo da grande aventura. É quando o Dolittle começa a sair da tristeza, aceita o desafio e se prepara para encarar o mundo de novo. E você sente que, apesar de tudo, ele está começando a acreditar que pode fazer algo incrível. O mais legal é que ele não está sozinho. Os animais e o Tommy estão com ele, formando uma equipe que, apesar de meio atrapalhada, é muito especial. Então, o Dolittle e os animais estão no navio, navegando em direção à ilha secreta. Só que logo de cara, eles percebem que essa viagem vai ser cheia de problemas. O primeiro desafio aparece quando o Dr. Mudfly, aquele rival ciumento, começa a persegui-los em outro navio. Ele quer impedir o Dolittle de chegar à ilha porque, sei lá, ele quer ser o herói da história ou só não suporta que o Dolittle seja melhor que ele. O Mudfly tem um monte de capangas e um navio cheio de canhões, enquanto o Dolittle tá com um barco velho e animais falantes. E adivinha o que acontece? Claro, eles acabam sendo atacados. Os animais entram em pânico, especialmente o Chi-Chi, o gorila, que já estava com medo só de estar no mar. Mas o Dolittle não perde a calma. Ele usa o talento dele para trabalhar em equipe com os bichos e bolar um plano. É hilário, porque cada animal tem uma função. O urso polar Yoshi começa a remar com força para fugir. A Polly, o papagaio, dá as ordens. E até as formigas do navio ajudam sabotando o inimigo. No fim, eles conseguem escapar, mas é por um triz. Depois dessa confusão, a viagem continua. Mas o grupo percebe que o caminho até a ilha está cheio de perigos. Eles passam por uma tempestade gigante que quase vira o navio de cabeça para baixo. O Chi-Chi está tremendo de medo o tempo todo, mas o Dolittle dá um discurso motivador que ajuda o gorila a se sentir mais corajoso. Aliás, essa é uma das coisas mais legais do filme. O Dolittle não só fala com os animais, mas ele entende os medos e sentimentos deles, e sempre tenta ajudá-los a superar essas coisas. Quando finalmente conseguem sair da tempestade, eles chegam a um lugar que parece calmo, mas... surpresa! É o território do rei Rasuli, um pirata durão que tem um passado complicado com o Dolittle. Sabe qual é a treta? O Rasuli era muito amigo da Lily, a esposa do Dolittle, mas ele acha que o Dolittle não foi corajoso o suficiente para protegê-la. Então, quando o Dolittle aparece no território dele, o rei fica super irritado e manda prender todo mundo. Agora imagina a cena. O Dolittle e os animais presos, sem saber como sair dessa. O Tommy, o garoto, tá começando a se perguntar se entrar nessa aventura foi uma boa ideia. Mas, de novo, o Dolittle usa o jeito esperto dele para virar o jogo. Ele começa a negociar com o Rasuli, lembrando o rei de como a Lily era corajosa e de como ela acreditava no Dolittle. Enquanto isso, os animais estão lá, cada um tentando ajudar à sua maneira. Tem até uma cena hilária, em que um dos bichos, um cachorro meio atrapalhado, tenta roubar as chaves da prisão. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.